Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um podcast que é um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, em vídeo para você que está no Spotify, em áudio em todos os agregadores, disponível para todo mundo consumir, que está aqui no mesmo feed do programa principal, feito esse episódio aqui, esse spin-off, para a gente trocar algumas recomendações. Hoje eu vou falar aqui sobre as férias que eu acabei de tirar no Espírito Santo, tirei 6 dias de férias por ali, em Vitória, Vila Velha, e visitei Domingos Martins também, e vou contar um pouco como foi a experiência, compartilhar com vocês, porque esse programa é pra gente compartilhar as coisas que a gente tá experienciando, consumindo, né? Fala sobre tudo aquilo que tem alimentado nossa mente, nossa criatividade, que serviu de conforto, como descanso num momento de férias, que é o caso aqui, ou num dia mais triste, num dia mais reflexivo, tudo aquilo que despertou alguma emoção na gente, que a gente quer compartilhar para que mais pessoas tenham a oportunidade de experienciar. Recomendações podem ser de tudo, filme, série, livro, jogo, etc, passeio, enfim, qualquer experiência. Hoje à noite, inclusive, eu vou reassistir Super Mario Galaxy no cinema junto com a Aninha, mas eu já acabei de assistir na terça-feira, eu vou com certeza trazer aqui para um pensamento extrusivo, porque eu adorei o filme, já vou resumir. Vi muita gente, muitos críticos falando mal, eu não entendi as críticas ruins, porque eu particularmente adorei, né? Filme, eu não vou falar sobre o filme aqui, mas semana que vem talvez eu traga Super Mario Galaxy o filme aqui pra vocês, deixando, eu não vou dar spoiler obviamente quando eu trouxer, mas eu quero falar sobre o filme sem dúvida nenhuma. Pois bem, essa semana que a gente viajou, do dia 16 aos 22 de março, né, ao 22 de março, englobou os aniversários meus e da Aninha, né, teve episódio aqui no Dentro da Minha Cabeça sobre meu aniversário de 36 anos, a Ana faz aniversário no dia 20 de março, eu faço dia 16, e a gente tem feito como costume, desde 2022, fazer algo juntos na semana do nosso aniversário, tentando viajar, né? Ano passado a gente foi para Campos do Jordão, a gente já foi para Rio Quente, a gente já foi agora para o Espírito Santo, a gente tem tentado viajar juntos para comemorar nosso aniversário. E aí, apesar de tudo que aconteceu com o Gabu recentemente, que eu falei no Pensamento Extrusivo da semana passada, toquei um pouco no assunto Dentro da Minha Cabeça dessa semana também com o Léo Lopes, apesar de toda a questão do Gabu, que inclusive vou abordar um pouquinho mais pra frente sobre isso, até porque tenho novidades sobre a recompensa invasão mental pelo Gabuzinho, que foi o tema do episódio anterior, né? Se você entrar no site Dentro da Minha Cabeça agora, você vai ver que tem uma fila de pessoas que eu vou chamar pra gravação ali em ordem, não quer dizer que eu vou chamar em todo episódio uma daquelas pessoas, mas eu vou fazer aquela fila andar, e ainda está aberta a colaboração, se você quiser colaborar com R$200 ou mais, você pode gravar um episódio do Dentro da Minha Cabeça comigo, já tem 13 ou 14 pessoas na fila, não lembro muito bem, fora os que estão colaborando agora em abril. Eu ainda não vou fechar essa recompensa no Dentro da Minha Cabeça, no Pelado eu fechei porque a fila já tá com 40 e poucas pessoas por lá, mas depois eu volto nesse assunto. Vamos falar aqui sobre a experiência, apesar de todo o sofrimento e toda a dor que eu tava durante a viagem, porque na terça-feira, dia 17 de março, eu recebi uma notícia muito ruim sobre o Gabu, que ele ia precisar de uma transfusão, e aí uma notícia de uma veterinária super insensível, que no dia falou que ele poderia não sobreviver aquela noite, foi uma semana difícil, mas deu tudo certo, o Gabuzinho tá bem, inclusive tá comendo bem ainda, tá agitado, tá brincalhão, isso que importa, e estamos fazendo os exames e seguindo com tratamentos esperançosos para que ele melhore, mas ainda é muito grave. Dito isso, a gente chegou em Vitória no dia 16 de março. E eu confesso que eu já tinha visitado o Espírito Santo uma vez e tinha tido uma experiência legal, porém nada muito impactante. Eu tinha ido para Guarapari e tinha viajado por Vitória, tinha conhecido Domingos Martins num dia também e voltado bate-volta, mas eu não tinha ido para ficar em Vitória e Vila Velha, né? Dessa vez eu fiquei num bairro, inclusive quem me ajudou a organizar a viagem foram 2 grandes amigos meus ali de Vitória. Um deles é o Guilherme Guilhermino, que é um amigo meu de longa data, de mais de 20 anos, que eu conheci num fórum de Mugem, também amiguinho de internet, né? Mas lá de outra época, de outro Vidani, conheci ele em 2013, eu tinha 13 anos, né? Um amigo que bate de idade comigo, mais ou menos, enfim, um camarada que eu conheci, dessa vez tive o prazer de conhecer o filhinho dele, o Otto, que tá completando 2 anos agora. Cara, foi muito legal, né? Muito legal você passar por essas fases de vida com seus amigos. E ele é professor, foi professor de faculdade lá em Vitória, Vila Velha, em Linhares também, que é perto. E ele me ajudou muito a organizar a viagem, mas também o Kainan, do Cauê, né? O Cauê, que é um perfil de Instagram, TikTok, etc. Uma página que 3 irmãos que são o Kainan, o Cauê e a Inaê, que fazem ali, principalmente brincadeiras com etimologia de palavra e tudo mais. Eles também, o Kainan mora em Linhares, mas também viveu em Vitória e vai direto pra Vitória também. Ele que me sugeriu o bairro que a gente pegou o hotel, o Jardim da Penha. Um bairro lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei, me encantei. Peguei um hotel de frente pra praia, de frente pro mar, um calçadão maravilhoso, cheio de bares ali, restaurantes, e muito seguro pra caminhar, muito seguro pra você passear. Coisa que a gente fez tanto de manhã quanto à noite ali, e super tranquilo, adorei. Achei um visual muito maneiro. A gente ficou num hotel que chama Vitória Praia Hotel, uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o nome do hotel, mas é um hotel acessível, não é um hotel muito caro. E com uma estrutura muito bacana, assim, de café da manhã, tudo mais. Acho que deu, cara, super suporte
pra gente ter uma viagem muito legal. Cara, Vitória e Vila Velha em especial, a gente passou bastante ali, eu conheci alguns dos pontos turísticos que eu não tinha conhecido da outra vez que eu visitei o Espírito Santo. Eu fui até o Convento da Penha e com tudo que estava acontecendo com o Gabu e também com um parente meu, que também teve uma complicação de saúde naquela mesma semana, e eu passei a semana me culpando, achando, cara, sou eu viajar que tudo dá ruim, mas eu tenho, né, enfim, eu sou criado como católico e tal, e ainda que hoje eu não frequente a igreja e tal, tenho minha relação espiritual, né, minha relação não com religião mais em si, mas com fé e tal, e com uma experiência espiritual que eu busco de alguma forma, que me faz bem, me traz conforto. E eu fui conhecer o Convento da Penha, primeiro como um ponto turístico maravilhoso, mas também porque eu tava numa semana difícil, eu tava ali clamando a tudo, né, enfim, para que as coisas melhorassem. Como eu disse, eu tive uma resposta de uma veterinária super, que eu não recomendo, mas eu não vou aqui queimar e nem cometer nenhuma contravenção de falar mal de nenhum profissional. Os profissionais que estão cuidando do Gabu hoje são profissionais que eu confio, mas a veterinária ter virado pra minha família e ter dito que o Gabu não passaria daquela noite é um negócio que deixou todo mundo ansioso, meus pais já com 66 anos, e horrível a experiência, né? Mas o que importa é que subir até o Convento da Penha, desculpa o oversharing aqui, gente, mas é o dentro da minha cabeça, né? Eu acabo fazendo com certa frequência. E cara, que lindo o Convento da Penha em Vila Velha. Independente se você é religioso ou não, o visual daquela região litorânea é a melhor vista que você vai ter de Vitória e Vila Velha, e acho que é um rolê que eu recomendo pra todo mundo. Foi meu lugar favorito da viagem, sem dúvida nenhuma. Incrível, lindo, maravilhoso. Eu fui num dia até um pouco nublado, mas, cara, lindo de qualquer forma. Eu subi pelo caminho dos carros, não subi pela escada, tem uma ladeira da penitência, se não me engano o nome, que é uma ladeira pra quem tá pagando promessa, alguma coisa, aí sim. Eu não quis subir por lá, primeiro porque tava um dia úmido, né? Tinha chovido e é um caminho escorregadio, eu tava de chinelo, praia, né? Eu já ando de chinelo em Araraquara, imagina uma cidade de praia. E eu resolvi, por segurança até ir pelo caminho dos carros, eu não tô na melhor forma física que eu já tive na minha vida. Aliás, se for contar, talvez eu esteja na pior. Ou numa das piores. Mas, cara, foi uma experiência e tanto. Convento da Penha, uma experiência incrível. É lindo a estrutura. E se você tem vontade de conhecer Vitória, pesquisa um pouco, dá uma olhada em como é o convento, em como é o lugar no topo de uma montanha, no topo de um morro. Maravilhoso, um visual impecável, incrível. E eu morro de medo de altura. Cara, foi um parque de diversões pra mim até nesse sentido, porque eu tive uma emoção muito grande, eu desci, cara, assim, eu ter descido de lá e ter voltado pra casa foi um milagre, tá, porque o certo era eu ter desmaiado e ter arrastado o meu corpo de cima lá direto pro IML, porque eu tava apavorado, mas foi um grande passeio, emocionante pra mim, em especial no momento que eu depositei todas as minhas esperanças de melhora do meu cachorro e do meu parente ali naquele lugar. Já falei de Jardim da Penha, que é um lugar incrível. A gente passou muitos dias ali visitando. Na hora de ir pra praia, a gente foi muito pra Curva da Jurema, que é uma praia um pouco mais chiquezinha, né? Um pouco mais... Mas ela tem uma estrutura muito bacana e eu gosto muito de praia calma. Pra você entrar no mar, num mar tranquilo, não muito forte. Eu não sou de surfar, eu gosto de entrar no mar pra me refrescar. Mas eu gosto muito mais da areia da praia do que do mar. Ela tem uma estrutura de bares muito bacana e de restaurantes também. Não é o lugar mais barato, achei bem caro na real. O casal ali, você gasta R$400 brincando, é uma paulada, tá? Porém, tudo maravilhoso, gente, na moral. Tem um lugar lá que é o quiosque do Alemão, que até não é tão caro assim, se comparar com outro lugar que a gente sentou lá, por acaso, no outro dia, que tem um arroz com polvo muito famoso, né, um arroz de polvo muito famoso. A gente pediu um arroz de polvo e camarão. E, cara, se você, né, enfim, não tem alergia a camarão, e se você tem alergia a camarão, eu lamento muito, porque é um dos meus alimentos favoritos da vida, assim. Eu amo camarão profundamente. E Vitória, cara, serviu alguns dos melhores camarões que eu comi na minha vida. E esse arroz com polvo, com camarão, arroz de polvo com camarão, inacreditável. Muito coentrudo, pra quem gosta de coentro também. Maravilhoso. Eu vou tentar ilustrar com algumas fotos quando eu for falando aqui, pra quem tiver acesso ao vídeo e entendendo um pouco da gente viveu. E fotos que a gente tirou, tá? Fotos que eu tirei ali pra trazer algumas informações da viagem também. Mas esse arroz de polvo é uma comida que eu nunca vou esquecer. Lindo, maravilhoso, incrível, e eu tô, cara, embasbacado de tudo que a gente comeu por lá. Foi incrível, e eu preciso falar sobre a minha relação com a moqueca capixaba, que sem dúvidas mudou, né? Recomendaram a gente um restaurante que fica no meio de uma comunidade muito humilde, chamado Restaurante do Bigode, né? Mas dizem que, cara, artistas, pessoas famosas que visitam Vitória sempre vão pra lá pra comer e a gente deu muita sorte, cara. A gente pegou um restaurante vazio. Geralmente, todas as recomendações do Google diziam que tava sempre lotado. A gente foi num dia de chuva, no mesmo dia do Convento da Penha, inclusive. A gente foi direto do convento de Uber, de táxi pro... A gente foi de Uber mesmo. A gente pegou alguns táxis lá porque o Uber tava difícil de chegar e tal, a gente começou a pedir táxi também. Um dia de chuva, a ponte lá que liga Vitória e Vila Velha. Pra quem não sabe, né, Vitória e Vila Velha são cidades muito próximas, unidas por uma ponte. E essa ponte às vezes engarrafa. Uma, né, questão de geografia também, de como as coisas funcionam ali. Em dias de chuva é um pouco mais comum. Mas, cara, a gente não teve nenhum problema
de verdade, com trânsito, nem nada do tipo. Foi uma experiência incrível estar lá em Vitória. Apesar de tudo do caos que estava acontecendo na vida pessoal, foi um descanso muito gostoso. E o restaurante do Bigode serviu pra mim a melhor moqueca capixaba que eu já comi na minha vida. Eu adorei. A gente pediu uma moqueca de cação com camarão, né? Obviamente. E, caras, que delícia, assim. Eu ainda sou muito mais fã da moqueca baiana, e eu preciso dizer isso porque eu brinquei sobre isso no episódio com o Maidana. Teve ouvinte que ficou putaço quando eu falei da moqueca capixaba com desdém e tal, mas eu falei brincando porque eu sei que existe a rivalidade. Só que essa moqueca capixaba foi de longe a melhor que eu já comi. Eu ainda sou mais fã da moqueca baiana que vai leite de coco, que vai dendê, e eu sou um cara da pimenta também, do tempero, então eu acho o tempero baiano e a moqueca baiana mais pro meu paladar, porém eu amei o pirão, a moqueca de banana da terra que veio junto, maravilhosa. Serve, né? Eu vou postar foto aí também, mas ou vídeo talvez dela borbulhando pra vocês verem aqui do lado. Mas, cara, é incrível como tudo que veio muito gostoso. O arroz tava uma delícia. A moqueca tava cheirosa, tava com um gosto muito gostoso do peixe. O pirão delicioso, a farofa que a gente pediu também, a porção de farofa maravilhosa. Cara, tudo incrível, maravilhoso. E lá não é caro, né? Lá em Casal a gente não gastou nem R$200, que é um preço que eu acho que, mano, é factível pra uma cidade de praia, pra um prato tão tradicional, né? Foi incrível, cara. A gente tomou, sei lá, 2 cervejas de 600, comeu a moqueca e não saiu 200 conto, saiu 180 e pouco. E eu tô falando de valor até pra motivar vocês que querem conhecer, pra vocês visitarem esses lugares e comerem também. Caras, eu achei maravilhoso. E aí, um dos dias da semana, no dia 19 de março, um dia antes do aniversário da Aninha, a gente visitou Domingos Martins, que é uma cidade... A gente foi de ônibus, né? Ida e volta de ônibus, compramos pela internet, saiu da rodoviária de Vitória mesmo, subiu ali a serra. É uma cidade na serra, no interior do Espírito Santo, que é uma colônia pomerana, né? E lá eles fazem cerveja, uma colônia alemã, pomerana, etc. Tem uma cervejaria muito popular no restaurante lá que é o Fritz Frida. A cerveja chama, deixa eu ver aqui, Trarco. Chama Trarco, Trarko. Cara, cerveja deliciosa também. A gente foi de ônibus pra poder beber, comer, pedir ali a porção de linguiças alemãs, né, de salsichas alemãs, porque a Ana não gosta de joelho de porco. Eu preciso fazer essa denúncia aqui, que eu não comi o Eisbein lá, mas eu comi salsichão. Ai. Desculpa, força do hábito. Mas eu comi muita salsicha alemã, com chucrute também, pedi porção de chucrute à parte, eu amo chucrute, mano, eu adoro comida alemã, gente, na moral mesmo, no retrasado tive o prazer de ir pra Berlim, encontrei ouvintes por lá também, e cara, eu adoro comida alemã, não tem jeito. Esse joelho de porco pra mim é, caralho, das melhores comidas que eu comi da minha vida, infelizmente não comi em Domingos Martins, mas peçam, da outra vez que eu tinha ido eu comi, e é maravilhoso. Mas o salsichão também, as salsichas com as mostardas diferentes e tudo, são incríveis, cara. Vale muito a experiência. E é uma cidadezinha muito bonita, assim. Domingos Martins, pra você pegar um dia ou dois pra você conhecer, é um rolê mais gastronômico do que da cidade, porque não tem muito o que fazer ali. É uma cidade muito, muito, muito pequena. Domingos Martins tem, deixa eu ver quantos habitantes. Estimado em 2025, 38 mil habitantes, mais ou menos. É muito pequenininha a cidade, né? Uma cidadezinha muito pequenininha mesmo. E é, como eu falei, uma colônia pomerana. Cara, e bem no meio da serra ali do Espírito Santo, perto da Pedra Azul, né? Que a gente não visitou a Pedra Azul, ficou como lição de casa para a próxima visita nossa, que é uma região serrana ali, muito bonita também, tem um parque estadual que falam muito bem, e eu recomendo que você dê uma pesquisada caso você tenha interesse de ir. Mas, gente, no geral, uma viagem deliciosa, em casal muito gostoso, para quem gosta de praia, incrível. Pra quem gosta de praia como eu gosto, né? Como sentar na praia e tomar uma cervejinha, tomar uma caipirinha, pedir uma porçãozinha. Cara, o bairro indicaram pra gente ficar, Jardim da Penha. Peraí, o Petisco tá gritando aqui, mas o bairro... Parmesão, é você? É o Parmesão, achei que fosse o Petisco. Mas pra você que gosta do mesmo esquema de praia que eu, cara, recomendo demais Vitória, Vila Velha. Vai conhecer e dê um pulo em Domingos Martins, dê um pulo pro interior. Pra mim e pra Ana foi maravilhoso, foi uma viagem pra descansar, apesar de a gente tava num momento tão apreensivo, né, com todas as questões acontecendo, mas mesmo assim, a estrutura da cidade, tudo que a gente viu e a companhia dos amigos, né, encontrei a galera do Cowave num dia, encontrei a família desse meu amigo no outro dia, em 2 dias diferentes, na verdade, ele, a esposa dele, Michele, e o Otto, no último sábado, antes da gente ir embora, no mesmo dia que a gente viu o pessoal do Cowave também à noite. E, caras, recomendo demais. Vão conhecer o Espírito Santo, que acho que é um estado subestimado brasileiro, coladinho no Nordeste. Então, o que a gente fala sobre praia no Nordeste, gente, praias lindas e maravilhosas no Espírito Santo. Eu, particularmente, não conhecia e tô encantado e prometo voltar. Galera, adorei o Espírito Santo. Quem sabe numa próxima eu volto e a gente faz um encontrinho de ouvintes por lá também, como eu fiz em Curitiba. Muita gente do Espírito Santo me deu boas-vindas, quis fazer encontro. Dessa vez, com tudo que tava rolando, eu não tinha muito clima para fazer encontro com a galera. Mas espero voltar no melhor momento para poder compartilhar com vocês bons momentos em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, onde quer que seja, ou mesmo em Guarapari, que eu fui da outra vez, dessa vez não voltei.
ou Linhares, tantos outros lugares que a galera fala muito bem e eu ainda preciso conhecer. É isso, fica a recomendação. E você, o que é que tem alimentado a tua mente? Que tal você comentar no Spotify e me mandar suas próprias indicações? Recomende algo pra mim e pra nossa comunidade, é só ir na seção de comentários desse episódio e deixa a tua recomendação. Inclusive, obrigado por escutar esse meu pensamento extrusivo. Em plena sexta-feira santa, olha só vocês. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Colabore com Dentro da Minha Cabeça no financiamento coletivo como você puder. Tamo no Apoia-se, no Patreon e temos nossa própria chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o site dentro da minha cabeça.com.br, ouça também os episódios principais. E é o seguinte, eu coloquei no site uma fila, né? Falei disso mais cedo, mas repito aqui. Uma fila dos ouvintes que já contribuíram com R$200 ou mais na recompensa Invasão Mental pelo Gabuzinho. Ouvintes que eu vou convidar para gravarem comigo. Eu não garanto que vai ser nessa semana ou na próxima, mas aguardem os convites, tá? A fila tá lá, eu vou começar a entrar em contato uma por uma. Se você é a pessoa primeira, segunda, terceira da fila, eu vou ler a fila aqui até pra galera, são 13 nomes, acho que vale a pena ler em dentro da minha cabeça.com.br. Os primeiros nomes da fila, eu vou falar os 5 primeiros, tá? Júlia Moreira, Diana Berg, Pedro Laura, Rafael Manente, Rodrigo Heleno da Silva, aí o sexto é o Thiago Aparecido da Silva, Hércules Tadeu Assato, Leandro Sávio Rodrigues, Isis de Almeida Ranauro, Felipe Ribeiro Duarte, Larissa Eva Maciel, aliás, Júlia Pierre Figueiredo, a Jupe, essa é minha amiga, eu conheço, e o Bruno Geller Magnusson. Então, aguardem os convites. Em breve eu vou chamar vocês pra gente gravar juntos aqui no Dentro da Minha Cabeça. E se alguém virar e falar assim, cara, não quero gravar, eu dei só pra ajudar, eu contribuí pra ajudar, mas não quero gravar, não tem problema também, só vocês me avisarem quando entrar em contato que tamo junto. Mas se você for desses primeiros da fila, me manda uma mensagem pra eu anotar o contato de vocês, pra eu não me perder e não procurar vocês, que muita gente colaborou por Pix, e aí eu não conheço, né? Não sei a arroba de vocês, não sei telefone, não sei e-mail. Então, fique à vontade para mandar e-mail pro cabeçadovidani@gmail.com, que é também a chave Pix. Se você quiser colaborar nessa categoria, ainda dá tempo aqui no Dentro da Minha Cabeça, você pode nos ajudar, beleza? Alegria e tranquilidade. O Gabu segue na mesma, estamos tratando e conto com a ajuda de vocês para seguir nesse tratamento com ele, mas já agradeço demais. Para quem acompanha o Apoia-se, eu postei lá no mural, eu postei que em março de 2026 a gente atingiu R$ 5.344,32, né? Com 105 colaboradores, nosso recorde histórico, né? De sempre, de valor e tudo. E óbvio, tô muito feliz, obrigado por todos vocês que deram a força para mim e pro meu cachorro. Vocês são incríveis, ajudaram muito e pela primeira vez nós batemos todas as metas. O que muda na prática? Nada, porque a meta 3 era para fazer programa extra semanal ao longo de um mês. Toda semana tem um programa extra. Coisa que eu já vinha fazendo por iniciativa minha já há 1 mês, porque o spin-off aqui, o Pensamento Extrusivo, não deixa de ser um programa extra, né? Então, eu já estava fazendo isso. Mas vocês estão agora garantindo que toda semana, em abril, vai ter um programa extra. Vou ter pelo menos 4 programas extras essa semana, começando por agora, por hoje, esse Pensamento Extrusivo. Então, pelo menos hoje, até o dia 30 aqui, vai ter mais 3 programas extras no mínimo. Obrigado a todo mundo que colaborou e ajudou a gente a bater todas as metas pela primeira vez aqui no Dentro da Minha Cabeça. Eu preciso celebrar isso também. Alegria e tranquilidade, até a próxima e valeu, tamo junto! Bom dia, divas e divos! Ai, bom dia, divos, quartou, né? Look at that! Like me! Quartou nesse lugar maravilhoso. Um brinde pra todo mundo, um brinde pra Divo, divas e divos, um beijo. Muita alegria. Quarta-feira. Quarta-feira comum de trabalho, né? Estamos trabalhando, alegria. Ó, ó, bonitão.